Está marcada para as 2 da tarde, na vara mista do Tribunal de Braga, a abertura das propostas concorrentes ao direito de superfície do edifício de apoio ao Teatro Gil Vicente. Trata-se do passo final da execução de uma penhora motivada por uma dívida de 44 mil euros da empresa Barcelos Futura, um grupo de arquitetos. Segundo o Barcelos Popular desta semana, Costa Gomes, presidente da Câmara e presidente da empresa Barcelos Futuro durante 2 anos, foi várias vezes notificado, mas não apresentou qualquer contestação. Logo, pelas 2 da tarde, na vara mista do Tribunal de Braga, se ficará a saber se há interessados no direito de superfície do edifício de apoio ao Teatro Gil Vicente ou se, pelo contrário, não há candidatos à ocupação daquele espaço. Quando é que o ciúme deixa de ser o sal da relação, tornando-se uma patologia? É questão que muitas vezes se coloca às relações humanas, sobretudo quando nos deparamos com notícias fatais em que o ciúme foi levado ao extremo e termina num ato de violência. A psicóloga Olga Cunha, da Universidade do Minho, explica que é difícil distinguir o ciúme normativo do patológico. Há algumas perspectivas que referem que em relações onde há ciúme, independentemente de ser o ciúme dito normativo ou o ciúme patológico ou mórbido, como alguns autores definem, poderão surgir episódios de violência. Podem não ser episódios de violência grave, mas poderão surgir episódios de violência física ou de violência verbal ou mesmo a violência psicológica. No entanto, há algumas linhas orientadoras que nos permitem delimitar aqui o que é considerado normativo, isto claro também em termos culturais e aos olhos da cultura, e daquilo que é patológico. A psicóloga aproveita para dar alguns exemplos do ciúme nas relações de intimidade. Por exemplo, a pessoa dita normal expressa normalmente o ciúme apenas quando há uma clara evidência da factualidade das suas suspeitas. Portanto, quando de facto tem a certeza ou tem quase a certeza de que aquilo de que suspeita aconteceu efetivamente. Enquanto que o indivíduo ciumento patológico normalmente está atento a sinais muito ligeiros e muitas vezes imperceptíveis ou muitas vezes inexistentes, mas ao qual ele atribui uma determinada interpretação e retira deles evidências conclusivas às quais acaba por reagir com força no sentido violento, por exemplo, ou no sentido de tentar comprovar de facto que essas suas suspeitas existem, comprovar ou verificar se elas existem. O ciúme, quando excede limites, torna-se uma atitude de controlo sobre o outro. Há casos em que se torna uma perseguição e aí a patologia requer ajuda especializada. Mais assustadores é quando o ciúme atinge um grau de violência. A existência de ciúmes, não necessariamente patológicos, e eventuais episódios de violência. Outros autores estabelecem também aqui a relação entre os ciúmes, principalmente os de caráter mais sexual, e o homicídio conjugal. Aliás, o ciúme extremo é descrito como uma das características centrais da personalidade de homens, e eu falo em homens porque estes estudos são maioritariamente realizados com homens, não é? Que agridem as suas parceiras, portanto faz parte da personalidade abusiva. Uma emoção que a sociedade de certa forma facilita e considera algo que alimenta as relações. Um parceiro toma conta do outro parceiro. Inicialmente o ciúme dá algum conforto emocional por se achar desejado, protegido, mas quando passa esse limite de respeito e compromisso na relação, passa a ser um comportamento negativo para quem é ciumento e para quem é objeto do ciúme. Perceber quando é que o ciúme deixa o seu estado normativo para um patológico é que mais complexo e quando isso acontece leva a procurar-se apoio. Termina hoje o prazo da primeira fase de candidatura ao mestrado em Fiscalidade, promovido pela Escola Superior de Gestão do IPCA, em Barcelos. O curso tem como objetivo a formação avançada em investigação nas áreas da fiscalidade, do direito tributário e do planeamento fiscal. O mestrado está organizado em 2 especializações, Fiscalidade Portuguesa e Fiscalidade Internacional. Depois da derrota em casa diante do Rio Ave, em jogo da jornada 14 da Primeira Liga Portuguesa, o Gil Vicente já prepara o duelo decisivo de amanhã no estádio da Mata Real, diante do Paços de Ferreira. A vitória vale apuramento para as meias finais da Taça de Portugal. Para esta partida estão de regresso Luís Carlos e Pedro Pereira, jogadores que por castigo falharam o jogo do passado domingo. Paulo Alves, treinador do Gil Vicente, faz hoje a antevisão à partida de amanhã, em conferência de imprensa agendada para o auditório do estádio Cidade de Barcelos, às 12h15. Até ao dia 20 de janeiro, na freguesia de Pereira, em Barcelos, há festa. Celebram-se as festividades em honra de São Sebastião. No dia 18, destaque para a cantora Maria Celeste, que atua às 22 horas. No dia 19, penúltimo dia das festas, há fogo de artifício. E no dia 20 de janeiro, a missa solene às 11 da manhã são alguns dos momentos que marcam as festividades em honra de São Sebastião, que acontecem no fim de semana na freguesia de Pereira, no concelho de Barcelos. Esta também a nota que encerra este grande plano. Deixe de ficar na nossa companhia. Votos de uma boa terça-feira.